Olá, continuamos com a série O Tempo das Crianças. No panorama de hoje, nós vamos falar sobre o presente. Quem é a criança nascida em plena era digital? Como a sociedade a vê, como a escola a trata? O que ela quer? Hoje a gente recebe a educadora e neuropsicóloga Adriana Foz, diretora da empresa social Neuroconnect, e a estudante Ana Luísa Calisto, autora de 4 livros em defesa dos direitos da criança. E você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença, Ana, Adriana. Um prazer imenso estar com vocês. Eu que agradeço, Andresa, agradeço a você, um grande prazer te conhecer. Ontem nós falamos do passado na nossa série, hoje é a vez de falar do presente. Quem é a criança de hoje? Quem é a criança de hoje? Sim. A criança de hoje, muitas vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, né? Que a gente vê os pais, a gente vê os professores sempre sendo surpreendidos. Mas a criança de hoje continua sendo uma criança. Né? Mas uma criança que é mais interessada, uma criança que está mais plugada, né? Mesmo porque a sociedade, o mundo se faz dessa forma. Hoje a gente brinca que a criança já parece que ela já nasce com o celularzinho ali, porque ela já e o mundo nas mãos. Com o mundo nas mãos. Então é esta criança que a gente tem que aprender e que a gente tem também o dever de ensinar da melhor forma possível. A Ana está com 18 anos, mas desde criança, né, Ana? Você tem esse interesse aí sobre os direitos das crianças, dos adolescentes. Tem os livros aqui sobre esse assunto, alguns deles estão aqui. Mas eu queria que você contasse pra gente o que despertou esse interesse tão novinha, falando de questões aí tão sérias, não é, Ana? Olhar para a criança de hoje é, antes de tudo, olhar para o protagonista e para o sujeito de direitos. E foi nessa percepção que a minha participação se iniciou, compreendendo que a minha voz é um direito, não é um privilégio, e antes de tudo, entendendo que mesmo que esses dois conceitos, protagonista e sujeito de direitos, possam parecer extremamente totalizantes, nós precisamos ter em base que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano completa 28 anos, bem como a Declaração do Direito da Criança de 1959 da ONU, já diziam que a criança, além de sujeito de direito, deve ser alvo da proteção integral da família, da sociedade, do Estado, porque ela é prioridade absoluta. Mas os seus pais te influenciaram nisso? Como é que mosquinha foi essa, Ana? Normalmente a gente pensa no fluxo contrário, que a criança é influenciada pela família. Hoje eu tenho um apoio maravilhoso da minha família, especialmente da minha câmera-mãe, e tudo isso se iniciou dentro das conferências de direito, onde eu pude descobrir a estrutura do sistema de garantia de direitos, e é um caminho apaixonante, é um caminho sem volta. Como eu era muito nova, eu tinha apenas 8 anos, em 2018 eu estou completando 10 anos de luta, eu precisava de um acompanhante. E foi nesse fluxo que eu e a minha família começamos a entender que mesmo que a gente ainda olhe para a criança e adolescente dentro do espectro do vir a ser adulto, como o futuro de um país que nos espera crescer para compreender o peso das nossas vozes, que a criança de hoje nunca esteve tão presente e nunca foi tão o presente. Agora, Adriana, você conhece tão bem esse universo, né? O que te chama a atenção no comportamento da Ana, não é? Porque logo a gente pensa assim, né? Porque logo a gente pensamos assim, os pais que influenciam. Como que essas questões estão presentes e como devem estar no universo infantil? Ótimo, ai, que gostoso poder falar disso com você, né? Que eu acho que é um privilégio estar sentada junto a você, que é uma pessoa que de fato vai representar a importância do que nós vamos falar hoje. Essa pergunta da Andresa é muito bacana, porque assim, por que você, que características que você tem que te trazem neste lugar? São muitos fatores, né? Fatores familiares, fatores ambientais e fatores seus mesmo. Cada um de nós, eu costumo dizer que a gente é uma mistura de ingredientes que são eles, fatores que são neurobiológicos, ou seja, as nossas heranças, né, de ser humano, fatores hereditários, fatores ambientais. E tem a sua personalidade, que é visível, porque você me contou que por volta do quê? Você tinha uns 10 anos, é isso, quando você começou? 8 anos de idade. 8 anos. Então, 8 anos você estava entrando nesse processo de alfabetização. Cheirando a fralda. Exatamente. E você já estava toda
mobilizada. Cada um de nós tem o seu propósito, né? Tem uns que demoram para encontrar o propósito e outros encontram o propósito mais cedo. Então, acho que é disso que a gente vai falar aqui. E o mais importante é a legitimidade que você vai dar para essa voz. Eu posso falar sobre isso, a Andresa pode falar, mas você, recém-saída, né, dessa fase que é chamada adolescência, né? Porque com 18 anos a gente entende que a adolescência, vamos dizer, se encerra mais ou menos, né? Porque tem muita gente aí que tem uns 20, 30 anos que são adolescentes ainda, mas acho que esse é o grande trunfo seu e poder conversar com você, te trazer informações que talvez você não tenha, né? Para a gente ir construindo, porque tudo isso, como você mesmo falou, é um processo de construção, sim, né? Então eu quero dar voz, e eu vou dar voz porque eu vou ouvir também aquilo que já existe um conhecimento, já existe um entendimento. Se a gente... O programa anterior, que foi maravilhoso, falou muito do passado, de que as crianças não eram vistas como seres humanos que estão em processo de desenvolvimento, eram vistos como mini-adultos. Até porque hoje a gente vivia na época do Código de Menores, que trazia essa versão adultilizada para a infância, e hoje, mais do que isso, quando eu digo do espectro do vir a ser adulto, nós precisamos trabalhar também com essa ideia do o que você quer ser quando você crescer. E Ana, eu estou falando ainda antes disso, na época que, vamos dizer assim, séculos anteriores. Que é importante que a criança não deixe de ser criança, não é? Exatamente, e é isso que eu queria muito conversar com você, né? Trocar essas informações para a gente entender que a criança ainda, ela é uma criança. Sem dúvida. Ela precisa brincar, ela precisa do lúdico, ela tem toda uma programação maturacional de cérebro, de corpo, que não está pronta. Então, que a gente precisa tratar dessa forma para que ela, sim, garanta aquilo que o ECA propõe. Direito a ser criança. Direito a ser criança e o direito ao desenvolvimento completo. Você vê que no ECA fala do direito psicológico, né? Vamos dizer, o direito físico, o direito emocional, o direito social. Artigo 4º, os direitos fundamentais. Exatamente. Bem como o artigo 227, que é a alavanca para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado zelar pelos direitos de crianças e adolescentes e impedir qualquer violência. Ana, o que te preocupa na criança de hoje? Eu acredito que nós temos trabalhado muito bem em construir uma luta para a criança e o adolescente, mas ainda falhamos e muito quando tentamos desconstruir e promover uma luta com as crianças e os adolescentes. A criança de hoje é proativa, questionadora, ciente de si, mas em uma perspectiva um pouco crítica, podemos compreender que essa criança carece muitas vezes de uma educação que permita que ela não seja apenas ciente de si, mas também perceptível ao outro. Nós, infelizmente, vivemos em tempo da armadilha do ar-condicionado, que muitas vezes impede que o frio que você sente dentro do seu conforto, que você perceba o calor da dor do outro. Então, o que me preocupa na criança hoje é que muitas vezes, nessa nossa necessidade de ocupar a vida da criança, de enchê-la de atividades, que nós acabamos por romper também um pouco desse direito para que ela possa vivenciar a infância como um todo. E ainda mais que nós efetivemos e acentuamos essa ideia de preparar a criança para ser adulto e não preparar a criança e o adolescente para que o sejam. Eu brinco muitas vezes no meu projeto social, os 5 Passos, que bateu a meta de 180 mil meninos e meninas atendidos e 14 estados da federação, que eu passei a minha adolescência inteira, uma adolescência vivida dentro do sistema de garantia de direitos, esperando a tal da fada dos 18 anos, que te visita na meia-noite do seu aniversário para te transformar num adulto, para te transformar num ser completo. Eu não sei vocês duas, mas eu passei a meia-noite no meu aniversário e a fada não veio me visitar. E aí foi que eu vim entender que, na verdade, a construção de um adulto responsável, de um indivíduo adulto consciente, vem da educação, da construção e da consciência no período infanto-juvenil. De começar a trabalhar essas ideias, de conceber uma luta pelos direitos que não impeça a vivência da infância, mas que causa um impacto de que esses meninos e meninas compreendam que são o presente e não o futuro da nação. Antes de passar para você, Adriana, vamos ver só um trechinho aqui da participação da Ana no encontro dos 24 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é no silêncio que vamos mudar o mundo, mas é na palavra, nas ideias e na união de todos nós aqui que acreditamos e lutamos por um mundo melhor. E nesse caso, um futuro mais justo para nós, crianças e adolescentes. Foi minha mãe que mandou, com certeza, não tenho dúvida. Você estava com 13 anos nesse vídeo, né? 13 anos nesse vídeo. É muito bom. Ela
estava com 13 anos nesse vídeo, né, Adriana? Agora, explica pra gente como é que isso funciona na cabeça da criança. A questão dos direitos e dos deveres, não é? Eles estão no dia a dia. Eu imagino que as crianças muitas vezes cumpram aí, seus direitos e deveres, mas não se dão conta do nome de que uma coisa tem, que a outra tem. Como é que funciona na prática? Por exemplo, se você perguntar qual que é o direito de uma criança que tem 5 anos, ela vai falar que ela quer ficar vendo só televisão, jogando videogame, comendo coisas que, de repente, não seriam fora de horários que seriam bons para ela, né? Para o próprio desenvolvimento dela. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado de o que a gente está entendendo como o direito que vem da criança, né? Sem dúvida. Eu acho que tem que ter, sim, uma escuta, porque a gente está falando de diversos tipos de criança, né? A gente está falando da criança que, de repente, é ouvida e da criança que não é ouvida. Então, poder dar esse espaço para ouvir essa criança, mas, ao mesmo tempo, ter o critério de que tem coisas que a gente vai falar não para ela. Aliás, o não é extremamente educativo. O não, o controle de ensinar a criança a controlar os seus impulsos, inclusive, falando então de pesquisas, existe a pesquisa mais importante, uma das mais importantes sobre esse assunto, do quanto a criança precisa ter o não, quanto a criança precisa ser limitada em algumas situações para que ela possa crescer, para que ela possa tolerar a frustração e se tornar, sim, um adulto saudável, um adulto maduro, um adulto pleno das suas capacidades. Porque o ser humano, diferente de outros animais, é o único que demora bastante tempo para se tornar independente. E com isso, ele precisa ser garantido uma série de recursos e facilitações para que ele chegue nesta fase da maneira mais completa, da maneira mais plena possível. Mas isso que a gente precisa ter uma interlocução muito, e aí eu digo que você vai ter um papel muito importante, de uma responsabilidade muito grande, que é dar voz à criança, mas não é dar voz à criança com a cabeça da criança, porque você vai encontrar crianças de 5, de 7, de 8, de 10, que vão pensar coisas que não, de fato, vão fazer bem a ela. Se você perguntar para uma criança, se às vezes uma criança, vamos dizer, de 13 anos, de 12 anos, porque 13 anos já inicia a época da adolescência, e não que seja uma fase que tem uma régua, mas em tudo a gente precisa colocar, a gente precisa escolher um momento, né? Então, esse momento é 13 anos, apesar de ter crianças que a gente ainda pode chamar de criança com 13, 14, porque ainda são muito infantis. Mas a criança, ela precisa ter parâmetros para que ela possa se desenvolver. Sem dúvida Como nenhuma. é que você vê essa questão? Por exemplo, uma criança de 12 anos vai falar, eu não quero ir para a escola. Não quero ir para a escola, e ela vai te argumentar muito bem, muito mais do que em outras gerações. Ela já chega com argumento. Aliás, ela chega na escola cheia de argumentos. Até porque essa questão da infância de hoje não é infância, bem como a adolescência, não é a adolescência de antigamente, significa que nós não podemos universalizar as infâncias. Isso. O não é muito importante. Inclusive, nós falamos muito sobre a questão do trabalho infantil e muitas vezes dentro do projeto e dentro da minha coluna, que é Quem Tem Boca Vai à Luta, na Rede Peteca, nós conversamos sobre isso. Se o trabalho infantil é exploração, isso não quer dizer que dentro de casa essa criança não possa ter responsabilidades, como arrumar a própria cama e tudo isso. Até eu brinco que depois das palestras as crianças vêm muito empolgadas. Agora eu vou acabar com a fome no mundo. Um adolescente vem, eu vou colocar fim na corrupção do Brasil. E eu brinco, calma, você arrumou sua cama antes de sair de casa hoje? Isso, esse gostei. trabalho de construção das próprias responsabilidades, entender que a transformação do mundo começa com um bom dia para o porteiro. E uma transformação que está acontecendo muito rápido, né? Eu queria saber de vocês como é que a sociedade enxerga a criança de hoje. O que eu quero dizer é, enxerga como deveria? Acompanhou essa transformação que é tão rápida? Sem dúvida nenhuma, não. Nós temos uma sociedade... Nós somos unânimes nisso, né? Somos unânimes. Nós concordamos que nós temos uma sociedade hoje adultocêntrica. E é muito importante, sim, construir a responsabilidade na criança, mas sem tolir essa criança da sua espontaneidade. Porque a partir do momento que eu preparo essa criança para ser um adulto e a criança diz, eu não quero. Não quer, criança não tem que querer nada. Nós repetimos esses ditos e jargões populares porque muitas vezes a criança ainda tem como sequela do Código de Menores e de outros momentos da história em que foi vista como objeto essa ideia de que ela precisa ser assistida. E um exemplo muito claro de que deve sim ser assistida, mas que não falem de mim sem mim, falem de nós conosco, são os conselhos gestores. O Conselho da Mulher
mulher é formado por mulheres, o conselho da pessoa idosa é formado por idosos, o conselho da pessoa com deficiência é formado por pessoas com deficiência, mas o conselho da criança é formado totalmente por adultos. Vocês foram as duas, já falaram quando eu perguntei, né? A sociedade enxerga a criança como deveria, as duas já, não, por quê? Olha, porque a criança mudou muito rápido, né? Da mesma forma que o próprio adolescente. A gente até participei agora essa semana anterior do Congresso, do Simpósio Internacional de Adolescência, justamente discutindo sobre isso, porque hoje a gente sabe muito sobre, por exemplo, o cérebro desse adolescente, mas a gente faz muito pouco para que ele seja responsivo, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que, a sociedade e a escola, as instituições vão ter que se adequar a quem é de fato esse adolescente, quem de fato é essa criança. Então, o que talvez você esteja também querendo dizer é que a gente precisa se adequar mais a quem é a criança hoje. É óbvio que criança é sempre criança, no sentido que se a gente pensar num sentido, vamos dizer, ontogenético ou vamos dizer, biológico, mas hoje a criança, ela ouve mais, ela está mais participante, hoje os pais estão geralmente mais ausentes, então ela acaba tendo outras funções ou outros espaços que ela não tinha antes, quando uma mãe está sempre presente, né, e quando a mãe não está. Então, tudo isso gera essa nova criança, mas não é uma nova porque é um outro tipo de ser humano, não. Sim. É simplesmente porque a gente sabe que cada um de nós somos o resultado do meio que a gente vive. Sem dúvida. Por isso que você entender o meio de hoje e entender quem é essa criança e fazer esta adequação é que realmente é o ideal. Assim como você mencionou dos sêniors, né, da terceira idade, assim como os adultos, assim como qualquer, por exemplo, até associações de disléxicos que não tenha representantes disléxicos, associações Exato. de... a não representatividade. Exatamente. Que anula esse pessoal. Até a legitimidade. Então, sim, que fantástico a gente ter um espaço, e eu adorei, sabe o que eu ia te falar? Adorei o nome do seu trabalho, Rede Peteca. Peteca não tem a ver com eletrônico. E sabe o que é mais curioso? Programa de erradicação ao trabalho entre crianças e adolescentes. E a principal regra do jogo da peteca é não deixá-la cair, da mesma forma que nós precisamos fazer com a nossa luta. Então, é muito bonitinho isso. E você mencionou um ponto muito interessante, que é, como a Andresa perguntou, a maneira como a sociedade vê essa criança. E a partir do momento que você parte de um polo adultocêntrico, você tem que perceber como garantir direitos de crianças e adolescentes sem conhecer a pluralidade das suas realidades dentro do território brasileiro. Nós temos crianças de território quilombola, indígena, cigano. O trabalho infantil não é só urbano, acontece nas zonas circenses. Então, conhecer a criança e o adolescente e entender as suas influências. Como o filósofo polonês Zygmunt Bauman colocou, nós temos a lógica do consumo que inunda a infância e absolutamente a adolescência, colocando a necessidade do consumo e tantas vezes prejudicial para essa faixa etária. E isso vale para a infância, adolescência e fase adulta. Isso não é só criança, né? Sem dúvida. Vamos para o intervalinho, a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama e hoje falamos sobre a criança do presente. Com a gente, a educadora e neuropsicóloga Adriana Foz e a estudante e escritora Ana Luísa Calisto. Nós estávamos no bloco anterior aqui falando se a sociedade acompanha essas transformações tão rápidas aí que a criança mostra pra gente, não é? E a escola? A escola anda falando a mesma língua que as crianças hoje? A escola, acho que a escola está tendo um movimento muito importante da escola tentar se adequar. Eu acho que foi muito importante a BNCC, né, que são as Bases Nacionais Comum Curriculares, que está dando uma unidade no Brasil daquilo que é o básico que as escolas precisam estimular, trabalhar, fazer conexões com aqueles temas transversais, que inclusive tem o tema socioemocional, que trabalha e que estuda muito essa conexão, né, do afeto, dos aspectos físicos, corporais. Então, acho que a gente olhar um pouco melhor, com mais cuidado para essa base que é muito bem feita. Óbvio que a gente tem sempre críticas, mas assim, foi uma iniciativa muito importante. E a gente cuidar desse novo espaço que a criança precisa ser assegurada, que é esse espaço socioemocional, que ela ser
olhada, cuidada e valorizada como um ser que se constrói na interação com o outro, se constrói com o... Eu vou usar essa palavra que você vai gostar, mas eu vou colocar um aspas. O empoderamento dessa infância, né? Com os direitos desse momento, desse presente de ser criança. Então, acho que nós estamos foi dado um passo importante, né? Respondendo a sua pergunta de uma maneira pontual. E agora cabe a quem? Aos adultos, às escolas, à sociedade, cobrar e entender do que se trata esta base para que a gente possa implementá-la da melhor forma possível, de uma forma que seja muito autêntica, né, e validada. Que é a quem cabe o poder deliberativo, a família, o Estado e a sociedade. E eu destacaria, Adriana, um outro pilar muito importante dentro da atribuição da escola, que é a convivência muitas vezes maior que essa criança tem até com a sua própria família. Muitas vezes a criança passa mais tempo no ambiente escolar. E nós temos observado dentro da rede protetiva um papel essencial, que é o da identificação da violação de direitos. Então, a escola e todo o ambiente educativo se torna um potencial aliado ao sistema de garantia de direitos, percebendo que uma criança, por exemplo, que tenha alto rendimento na escola, passa a vir mais cansada para o ambiente escolar, passa a ter o seu rendimento caindo, ou então uma menina que era muito comunicativa e começa a ficar mais retraída, incomodada com o toque, incomodada com a participação, com o afeto, tendo dificuldade de estabelecer vínculo, ou casos piores, como eu cheguei até a presenciar dentro do projeto, de marcas explícitas de violência ou de falando sobre trabalho infantil ou abuso sexual, uma criança pedir para se retirar da sala, pois se sente constrangida, pois dentro daquela semana, como um menino de 8 anos narrou para mim, foi a única oportunidade que ele teve de ir para a escola porque precisava ficar trabalhando na oficina do seu avô. Então a escola tem essa atribuição muito importante de diagnosticar, identificar essa violação de direito e fazer esse contato muito necessário com uma resistência sensível para a rede protetiva. As pessoas aqui participando da nossa conversa, falando assim, tem um elogio à Ana, continue com essa lucidez, coerência, bom senso. O Mike Martins está dizendo que programa espetacular, conteúdo incrível, adorei. O Panorama sempre recebe convidados de peso, que legal. Que bom, né, ter esse retorno. Agora, não dá para falar da criança de hoje sem falar da tecnologia, não é verdade? O que vale a pena destacar nessa relação, muito Adriana? bem, porque a tecnologia hoje, ela também é uma realidade e ela faz parte e ela é muito promotora. Só que, como tudo tem seu momento, sua hora, sua importância. Então, eu sou, sim, muito a favor, que não tem nem... Para mim, não faz nem parte eu questionar a questão da tecnologia. A tecnologia, ela é ótima. Inclusive, se tivesse de carro aqui, ia usar o Waze para voltar para minha casa. E a tecnologia que possibilita o nosso encontro nesse momento, exatamente. Então, a tecnologia, ela é importante, a tecnologia faz parte, a tecnologia, ela é uma maneira também de integrar todas essas faculdades das quais nós estamos comentando, falando e colocando a importância disso e principalmente esse espaço dessa interlocução, né? Que é o que você também colocou. A gente está aqui também devido à tecnologia e a criança, ela faz parte disso e ela pode aproveitar da tecnologia para também aprender e se desenvolver. Nesse sentido, quando falo de desenvolvimento, vai ter sempre parâmetros. Então, o parâmetro do falar o não, que não é agora o momento de usar a tecnologia ou esta tecnologia, o parâmetro de eu quero ver que tecnologia você está utilizando, porque você sabe que muitos problemas seríssimos, né, que causam, que realmente atrapalham demais uma criança, por exemplo, o bullying, vocês já ouviram falar, dessas brincadeiras, como a da baleia, que provocam tudo. E até mesmo suicídio. Isso, e a criança, ela não tem, às vezes, condição maturacional do desenvolvimento de perceber. Então, o adulto tem um papel muito importante monitorar, de monitorar, de acompanhar. Então, não tem essa de... Uma vez um pai me procurou falando assim, Adriana, minha filha está sempre no celular, eu vejo que ela, depois de usar, ela não deixa que outras pessoas a vejam usando o celular, e ela, depois de usar o celular, ela se tranca no banheiro e eu outro dia a vi, ela fazendo um machucadinho nela. O que eu faço? A criança tem 10 anos, meu Deus do céu, você não põe a tranca no banheiro do seu filho, você esteja junto com ele, você
pegue o celular para ver o que é, né? E acompanhe e leve em pessoas especialistas que possam te aconselhar. Até porque Então, vou interromper vocês um pouquinho aqui para ouvir crianças também, não é? Ótimo. O que será que elas Ótimo. gostam de fazer? A repórter Eloá Orazen foi saber. O que você mais gosta de ser criança? Brincar. Qual que é a sua brincadeira predileta? Esconde-esconde. Eu acho que é brincar e poder aproveitar, assim, o tempo que você pode ir para aqueles lugares mais legais, tipo parques, campinhos de futebol, essas coisas. E você acha mais legal jogar videogame ou jogar bola? Bola. Por quê? Porque é mais legal por causa que a gente se inspira nos jogadores. Você acha que deve ser legal crescer? Você tá ansiosa para crescer? Não. Por que não? Ah, não sei, que deve ter mais preocupação quando crescer. Por que você tá curtindo ser criança? Quase que eu prefiro aproveitar a vida. Eu não desejo tanto porque ser adulta tem tem que ter muita responsabilidade, pagar conta, trabalhar. Que bom que elas não estão ansiosas para eu tô crescer, muito não é feliz verdade? de Que ouvir, bom. Olha, Porque essas passa tão meninas- rápido, não é, Ana? Passa Muito rápido. E dentro dos encontros que nós temos feitos com criança e adolescente, essa é uma demanda que cresce, Andressa. Crianças pedindo, eu quero sim ir no parque, eu quero brincar de bola, de peteca. E eu acho muito interessante, até no que nós estávamos dizendo, nós temos sim uma infância cada vez mais cerceada pela tecnologia, que tem um viés positivo e um viés negativo. Porque esses meninos e meninas já nascem e crescem com o mundo na palma das mãos. Isso pode ter um caráter muito positivo no acesso à informação e, além disso, pode ter um caráter negativo no sentido de que isso expõe e coloca a criança numa situação de vulnerabilidade, De muitas risco, vezes, né? em contato com pessoas que estão no mundo virtual com más Isso. intenções. Os casos de abuso sexual mais frequentes que acontecem É com criança. têm início, não só com crianças, mas tem início dentro do ambiente virtual. Então, já que passa rápido, vamos cuidar para lembrar que se lembrar é combater, esquecer é permitir, e a importância da denúncia desses casos e, como você disse, do acompanhamento da família a essa experiência virtual e nas ruas dessa criançada. Estamos chegando ao final. Um recadinho final, então, para a criança que está nos vendo. Ai, que gostoso. Para a criança que não está nos vendo, que você seja a sua criança o máximo que der. Crianças que estão nos assistindo, o meu recado é: não podemos nos esquecer da proteção dos nossos direitos. Nós temos aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso querido ECA, que não está morto e nós não vamos deixar que ele morra. Vamos permanecê-los vivos, porque nós precisamos transformar a nossa força de indignação em força para lutar, porque o sangue que corre em nossas veias é um sangue de luta. O ECA não vai para a latrina, mas vai sim para a mesa, para o debate, para a escola e para a nossa vivência enquanto crianças e adolescentes. Muito bem, Ana. Obrigada, Olha- Adriana. Obrigada mais uma vez. Delícia de conversa. Espero revê-las em Eu breve. que agradeço e que as crianças possam fazer muito uso do que foi feito aqui hoje, né? E que possam continuar isso. E que mais conversas como essa possam Exatamente. E acontecer. vamos aprender com as crianças sempre, não é? Sempre, porque elas são muito Tem sabidas. muito que ensinar. Muito. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Passa tempo, tic-tac, tic-tac. Passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac.